Olá, bom dia, boa tarde. Então, galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o crescimento vegetativo da população brasileira, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é de suma importância. Então, gente, indicadores da população brasileira. O número de óbitos, ele declinou significativamente entre os anos de 1940 e 1980. O efeito disso foi um crescimento demográfico nesse período, ou seja, se morrem menos pessoas, né, a tendência é um aumento da população, tá? Um fator relevante, então, para o declínio da mortalidade nesse período, então, foi que as condições de vida, e aí as condições de vida no geral, tanto na cidade quanto no campo, mas principalmente nas cidades, elas melhoram, ou seja, eles vão ter acessos a uma condição de vida melhor e por isso vão conseguir viver mais, ok? Vamos adiante. Então, a população brasileira, ela passou a contar com serviços básicos de saúde e informação sobre a higiene e a prevenção de doenças. Então, um acesso melhor à saúde e à informação, né? Então, com isso você já consegue sanar uma série de problemas, né? O saneamento básico, ele melhorou. As pesquisas médicas avançaram. E aí com isso surge a descoberta de novas vacinas e novos medicamentos. E contando a isso, as populações nas cidades, elas começaram a ter um acesso a uma alimentação de melhor qualidade, né? Então, indicadores, né, da população brasileira nos dizem que a partir de 1970, cerca de 50% dos brasileiros eles residiam em cidades. E ocorreu uma queda significativa na taxa de natalidade, ou seja, começou a nascer menos gente, né, do que antes. Então, o resultado disso foi que a população ela continuou a crescer, porque ainda continuou nascendo mais gente do que morrendo. Porém, o crescimento que começou a ser que era de uma maneira mais acelerada, ele começa a ser mais lento, ou seja, a população brasileira ela cresce mais devagar, né? Então, são diversos fatores que levaram à diminuição da taxa de natalidade. Então, entre esses fatores, então vou linkar alguns aqui para vocês. Então, várias mulheres elas começam a acessar, a entrar no mercado de trabalho. Então, elas optaram por ter menos filhos, pois assim elas conseguiam, né, evitar interrupções constantes na carreira. Ou seja, quando a mulher tem um filho, ela vai ter um período ali, né, de que ela vai estar à disposição, cuidando do filho, que ela não vai estar trabalhando. Então, para que não ficasse muito tempo sem poder trabalhar, então se diminuiu o número de filhos. Imagina você com 8 ou 9 filhos, quanto tempo essa mulher iria ficar afastada do mercado de trabalho, né? Então esse é um dos motivos. Então, com o efeito da urbanização, aumentaram os gastos familiares com a alimentação. Ou seja, vamos lá, anteriormente na zona rural, era comum a família produzir o alimento para consumir. Porém, agora que não estava mais produzindo porque havia vendido as suas terras e ido para a cidade, então tu não produz, tu tem que comprar. E aí tu tem que comprar de outras pessoas que produzem. E aí quando tu tá na cidade, tu vai ter um aumento no custo dessa compra, porque ainda vai ter o transporte do campo para a cidade. Ou seja, esses custos vão ser repassados no final para o consumidor. Então a gente vai ter um aumento, né, nos gastos familiares nas cidades com a alimentação. Então, outra coisa importante é o aumento no custo do transporte. Então, muitas pessoas, isso até hoje, moram longe do trabalho. E aí precisa pegar, atualmente hoje, trem, ônibus, e assim, né, acabam gastando, né, uma parte do seu dinheiro para poder chegar ao local de trabalho.
O acesso à informação, ele também permitiu que as mulheres passassem a utilizar pílulas anticoncepcionais. E uma outra opção é fazer cirurgias, né, para que não tenham mais filhos. Então isso também começa a acontecer. Outro fator também foi o aumento do número de homens que fazem a cirurgia de vasectomia para não ter mais filhos. E também, né, com acesso à informação, aumenta-se a utilização de preservativos. Então esses são fatores que fazem com que a taxa de natalidade ela diminua. Então esses fatores estão ligados a mudanças de grande parte da população do campo para as cidades. Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive nas cidades, onde o acesso à informação é maior e mais famílias conseguem fazer um planejamento familiar. Tá, gente? Então, gostaria de mandar um abraço, abraços virtuais a todos os alunos e bons estudos. Então aqui trago as referências bibliográficas que eu utilizei. Foi o livro didático de vocês do 7º ano, né? Então vocês podem acompanhar e estudar além do PowerPoint no capítulo 2, né, do livro didático de vocês, tá? Muito obrigado. Tchau.